Sou o homem das estrelas. Ao caminhar pelo tempo e pelo espaço, desfrutando das infinitas visões de universos paralelos pulsando diante de minha visão, pergunto a mim mesmo: valeu a pena? O que eu fiz significou alguma coisa? Transportei-me para a superfície de uma grande estrela a cerca de 20 bilhões de anos-luz de distância. Enquanto caminhava por sua fachada brilhante, observando os pulsos dançantes de calor e radiação, comecei a refletir sobre minha existência. Foi uma época de grande contemplação, quando preferi me perder em um ambiente bonito e muitas vezes hostil, porque me deu paz de espírito. Não havia mais nada além de mim. Entre a chama e a coroa, plantei a semente de um pensamento na minha cabeça. A própria existência não tem sentido. Nunca foi e nunca será. Objetivo é, significados são abrangentes. Ela foi projetada para adoçar o fato de sermos todos seres sem sentido que vivem em uma vasta região de um universo em constante expansão. A humanidade está extinta há quase 3 bilhões de anos. Nada foi poupado, nem mesmo a cultura e a herança. É claro que ainda hoje existem pequenos artigos de civilizações do passado. Ruínas, casas maltratadas, grafites antigos em monumentos caídos. Poucas pessoas permanecem para lembrar ou reconhecer a existência de tais artigos, praticamente ninguém. Eu acho isso triste. Eu digo não. Como você sabe, a morte é um conceito não é mais relevante para o universo do que a perspectiva de um cão sobre o funcionamento interno do mais fino e complexo relógio que o cérebro humano pode imaginar. Talvez até mesmo a morte de algo, uma ideia, uma cultura, um povo, uma casa, uma emoção, seja tudo irrelevante. Noções mesquinhas ideologicamente infundidas são concretas ou essenciais, sem importância e nunca. Talvez o niilismo seja a única verdade que permanece firme, embora a já extinta sociedade humana se recuse a aceitá-la e a rotule como uma abordagem pessimista da vida. Dizendo adeus à luminescência hipnotizante das estrelas, eu me levantei e flutuei para o espaço. Durante os últimos dias de minha vida na Terra, que tiveram infelizes paralelos organizacionais a nível da base, pude ter conversas significativas com os últimos habitantes. Uma delas era uma garota de 13 anos. Seu nome era 3. Quando lhe perguntei por que ela tinha tal nome, ela me disse que sua mãe achava que o número 3 era um número de sorte. Não foram 7. Isso não importava. Mas depois de conversar com 3, percebi que ela não pensava como os outros. Ela sabia a verdade por trás da existência. A mesma verdade que eu havia encontrado quando comecei a explorar o universo. 3 tinham este olhar de 1000 jardas do céu em seus olhos, como se ela tivesse visto tudo e ainda não tivesse a menor ideia. Como um soldado cansado da batalha, olhando com seus olhos para a vastidão vazia do universo observável. Os 3 me chamavam carinhosamente de Senhor Estrela, eu achava que um apelido era apropriado. Costumávamos andar de manhã cedo e conversar sobre seus hobbies e amigos, e às vezes eu a surpreendia com pequenos truques de mágica. Para qualquer outra pessoa teria sido uma ilusão barata, mas para esta garota, cujos olhos se alargaram à vista de uma coluna de luz dançante, isso significava um mundo. Francamente, em um ambiente de escassez e ruína, não havia muito entretenimento. Talvez a comida favorita dos 3 fosse sopa de cogumelos. Ela e alguns outros jovens entraram na floresta, coletaram suas colheitas diárias de cogumelos e voltaram à convergência aleatória de acomodações temporárias com pais sorridentes. Quando a noite caiu, nuvens de fumaça encheram o ar e chamas iluminaram a pequena vila entre os edifícios sem telhado e as miudezas. Alguns dias antes que o resto da humanidade deixasse de existir, eu dei a 3 um presente de despedida. Era um simples relógio de pulso, feito para correr através da matéria escura e nunca parar de fazer tic-tac. Ela não sabia como usá-lo, então eu o coloquei pessoalmente em seu pulso e o prendi para que não vacilasse ou se movesse. Ela me abraçou, mas eu não conseguia sentir nada fisicamente. Eu sou assim há milhões de anos.
Mas pela primeira vez em muito tempo, apesar da ausência de estímulos externos, senti um pequeno sentimento de satisfação, equivalente ao que os animais, inclusive os humanos, interpretariam como felicidade. E era a verdadeira felicidade. 3 disse que usaria o relógio para contar os últimos dias da Terra. Observei como um grande asteroide corria pela atmosfera, sua frente ardendo laranja brilhante, antes de finalmente colidir com o próprio planeta. A explosão foi espetacular, desintegrando o planeta em um grande pedaço de rocha opaca. O próprio conceito de destruição era natural. Não precisava significar bom ou mal. Eu não gostava nem sentia desespero na destruição ou mesmo na criação. Não precisava significar nada. Nesse caso, não precisava significar nada. Por mais de 1 bilhão de anos, meu comportamento desacelerou e eu era preguiçoso. Tendo viajado por inúmeras galáxias e visto e experimentado as maravilhas do universo, decidi viajar por todas as dimensões até o 10º. Na última dimensão possível, nada e, portanto, nada está acontecendo ao mesmo tempo. Talvez seja hora de começar de novo e desta vez fazer algo diferente. Com o ritmo do taquião, acelerei antes que alguma coisa viesse a existir. Em casos especiais, eu poderia chamá-la de característica paradoxal e única da 11ª dimensão, que está presente à inexistência. Estava completamente escuro e vazio, um vazio de nada, incluindo a matéria escura. Neste estado de ser, criei cuidadosamente um horizonte de eventos para evitar que ele se tornasse inexistente. Posso ter acabado de violar as leis mais profundas da física, ou apesar da longevidade de minha existência, posso ainda não ter aprendido tudo sobre isso. Esperei pela primeira expansão do universo conhecido, e foi espetacular. É claro que não faz sentido, mas, ainda assim é espetacular. Tudo não tem que fazer sentido, mesmo que no final não faça sentido. Você só existe. Você se torna. Você está. Se você optar por fazer as coisas de uma maneira diferente desta vez, isso não muda o resultado sem sentido. Todos nós somos simplesmente uma coincidência cósmica. Agora me admiro com os bilhões de anos que tenho visto estrelas e planetas se formarem a meu redor. Então eu senti que estava em outro ciclo de existência, criação e destruição por um tempo inimaginavelmente longo. Provavelmente. Talvez o que me tenha mantido durante mais tempo tenha perdido o meu senso de humanidade, ou talvez minha capacidade de empatizar com esse senso. Eu não sinto mais, mas simplesmente existo como o próprio universo. Eu sou. Nota: olhar de 1000 jardas, olhar de 2000 jardas ou olhar de 1000 metros é uma frase frequentemente usada para descrever o olhar vazio sem foco de um combatente emocionalmente desligado dos horrores ao seu redor. Também é usado às vezes de forma mais geral para descrever aspectos de dissociação entre as vítimas de outros tipos de trauma. Os taquiões são partículas virtuais cuja velocidade excede a velocidade da luz, vc. De acordo com a relatividade especial, as partículas maciças não podem ser aceleradas até alcançarem ou excederem a velocidade da luz, mas isso não impede a existência de partículas com velocidades mais rápidas do que a velocidade